Olá, amigos, olá, amigas, técnicos, atletas, amantes do handebol. Eu sou Agilberto Matos e você está no canal Além do Handebol Esporte e Diálogo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando de uma sugestão que foi dada pelo nosso amigo professor Cássio Martins. Ele perguntou a respeito da situação do handebol na minha época e fazendo um paralelo, traçando um paralelo com a situação do handebol agora, como eram as condições de trabalho. E eu achei um tema bem interessante e acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes eu gostaria que você fosse lá no meu canal, se inscrevesse, ativasse o sininho, tecesse comentários, falasse o que você está achando e faça também como o Cássio Martins, o professor Cássio Martins, dê sugestões, manda uma pauta, manda algo que você quer que a gente aborde aqui no canal, que a gente com carinho vai analisar e tendo a possibilidade faremos como a sugestão do Cássio Martins de comentar aqui e fazer um vídeo no canal, tá ok? Então ativa o sininho, se inscreve, compartilha, fala pros amigos e aí a gente vai num caminho legal, tá ok? Bom, para falar de uma situação de paralelo do passado, né, da minha época de atleta de seleção com a época atual, a gente tem que falar de situações que remetem à estrutura, né? Então, primeiramente, a estrutura era muito importante é muito importante para um atleta se destacar, jogar, cumprir as suas obrigações, evoluir dentro do jogo, enfim. E não tínhamos as condições ideais na época. A Confederação Brasileira de Handebol sempre alegou a problemas financeiros e a gente entendia isso, né? Porque para nós o importante era estarmos defendendo a seleção brasileira, estarmos lá com a camisa amarelinha, não tinha essa questão de luxos, de grandes estruturas, enfim, a gente não tinha essa necessidade, a gente não sentia a carência dessa necessidade, a gente sentia que a situação ia evoluir ao longo dos anos, a gente achava que melhoraria, que a gente teria condições ao longo do tempo de seleção de ir melhorando. O ponto é que isso, na minha época, aconteceu de forma muito lenta, né? Quase imperceptível. Então a gente ia para uma fase de seleção e nós tínhamos que, sempre nesse contexto, né? Uma cidade que queria receber a seleção, onde essa cidade desse totais condições de alojamento, e o alojamento invariavelmente era embaixo de alguma arquibancada de algum ginásio, né? Ou em um clube, uma coisa que eu posso reputar como não precária, mas bem próximo disso, né? A gente tinha as condições mínimas para dormir. A questão da alimentação também não tenho o que reclamar, né? Não era ruim, mas também não tínhamos uma variedade grande à disposição de alimentos, né? A gente comia bem, tinha toda a condição de trabalhar nesse aspecto, mas não era também algo que saltasse aos olhos assim. Isso para nós não era empecilho, nunca foi, né? Estávamos lá, como já disse, representando o Brasil, então isso já nos alentava bastante, era o nosso combustível para fazer as coisas corretas. A gente conversava também com gerações anteriores e sempre tinha uma situação que a geração anterior colocava como uma situação muito ruim que eles passaram, que a gente não passou. Eu posso citar como exemplo a seleção de 1991, uma seleção júnior, que foi para o Mundial. E nesse Mundial, eles tiveram muita dificuldade para chegar no local, muita dificuldade para se alimentar durante a competição, depois da competição, para voltar, andaram de navio, trem, tiveram uma situação bem complicada. E a gente, como geração posterior, sentiu que isso foi uma evolução que a gente estava passando, mas é complicado. Uma outra situação que eu posso também colocar, além dessa situação estrutural, que era uma dificuldade, mas não era um empecilho, foi uma situação que eu vivi, né, no meu primeiro Mundial, em 1995. A gente foi para Islândia, também
ok, a viagem foi tudo ok nessa viagem, né? A gente conseguiu chegar bem na Islândia. Tomamos alguns sustos lá no último trecho da viagem, porque a gente pegou um avião muito pequeno e a Islândia, né, para todo mundo conhece, é um país extremamente frio e estávamos no inverno, né? Desculpa, no verão europeu, e lá na Islândia estava menos 2 graus, no verão da Islândia. E a gente pegou uma tempestade lá e o avião começou a tremer e aí a gente temeu um pouquinho aí pela nossa integridade física, mas deu tudo certo. Então, o que eu queria dizer da Islândia, né, e traçar um paralelo de comparação da nossa condição como brasileiro, né, como seleção brasileira, comparando com outra seleção, isso em 1995, quero deixar bem claro. Primeiro, conversei com o Juan Alemany, meia esquerda da Espanha, à época, com 31 anos, e ele me perguntou como era o handebol no Brasil. E eu falei para ele, ó, hoje estudo curso de educação física, já trabalho com educação física, né, dou aula, e aí eu divido meu tempo também com handebol, academia, treinar, e essa é a minha vida. E eu cheguei na seleção assim, trabalhando, correndo atrás, mas sempre estudando. E eu devolvi a pergunta, né, para você, que você é formado em quê? Você estudou o quê? Ele falou, não, Agberto, eu só jogo handebol, né? Eu não faço mais nada da minha vida, eu somente jogo handebol. Eu não tenho nenhum curso, eu mal terminei o equivalente para nós aqui ao ensino médio, né? Ele falou, mal terminei o ensino médio, eu só jogo handebol e a minha vida é essa. E a condição da maioria dos atletas top da liga é essa, ninguém estuda, todo mundo somente joga handebol. Isso em 1995, ele já era um atleta profissional consagrado, um dos melhores jogadores da Espanha à época, e falando que a vida dele era só jogar handebol. A partir desse dia, a partir desse choque de realidade que eu tomei, eu nunca mais me preocupei muito com a condição das outras seleções que eu ia jogar, que a gente ia para Mundial, porque eu joguei 4 Mundiais de seleção e 2 Mundiais universitários. Eu nunca me preocupei muito com a condição que eu ia encontrar das outras seleções. Sabe por quê? Porque senão eu acabaria nem saindo do Brasil, né, para jogar. A comparação seria tão absurda, tão grotesca, porque eu encontraria atletas que só fazem aquilo. A gente encontrava atletas que só jogavam handebol nessa época. E isso fazia uma diferença muito grande, né? Um atleta que tem a condição de treinar de manhã, almoçar, descansar, treinar no final da tarde, 2 sessões de treino, e poder só se preocupar com o próximo treino, só se preocupar com o próximo jogo, com o próximo campeonato, com a próxima convocação para a seleção, que seja, isso não tem preço, né? Não tem como o atleta render, não deixar de render, como o atleta ter possibilidades de evolução clara dentro da modalidade. E a gente, aqui no Brasil, não tinha, à época, essa condição. Então, eu tracei os 2 paralelos. A questão estrutural, né? A gente tinha condições mínimas, e eu tenho que também relatar essas condições mínimas na evolução da situação. O meu penúltimo Mundial, em 2001, eu já estava aí próximo de 30 anos, eu fui convocado para a seleção e a apresentação era no Clube Banespa, ali em Santa Amaro. E a minha frustração, né, para vocês entenderem que lá de 95 para 2001 a evolução como foi muito pequena, eu estava me vendo debaixo de uma arquibancada, dormindo novamente debaixo de uma arquibancada, onde tinha um salão, beliches e lá para 20 pessoas e tudo sujo, mosquitos, inclusive aquela noite ninguém dormiu. A gente tinha lá uma condição aquém, né? E eu perguntei para mim mesmo naquele dia se valia a pena continuar servindo a seleção naquelas condições, e a gente não vendo a situação, estava prestes a ir para o Mundial na França, em 2001, né? E a gente estava ainda naquela condição de dormir embaixo da arquibancada. E a resposta foi sim, né? Vale sempre a pena estar servindo a seleção e eu não me arrependo de nada. Mas as condições eram condições que a gente
não eram as ideais. Então, como eu falei, comparar isso com uma seleção da França, uma seleção da Espanha, uma seleção top aí do mundo, é bem complicado, né? Essa foi uma experiência também que eu gostaria de compartilhar. E vindo para os dias de hoje, né? Com muito mérito, com mínimo de condição, com mínimo de estrutura, hoje os atletas, as seleções brasileiras, principalmente as adultas, né? Elas só se apresentam em hotel, as quadras elas são de qualidade. Veja bem, aqui no centro de treinamento, a quadra aqui de São Bernardo, do centro de treinamento da CBHB, foi até reprovada por algumas meninas da seleção, porque tinha alguns desníveis, estava com algumas borrachas soltando, enfim, as meninas não quiseram treinar lá com risco de lesão, justo. Mas é só para vocês verem que agora o atleta tem essa condição também de exigir uma superfície, exigir uma condição, exigir uma situação onde ele possa desempenhar a melhor atuação para o seu país. Isso é importante. Então, hoje as condições elas evoluíram bastante, até porque é bem complicado você ter uma situação que eu tinha lá 20, 25 anos atrás. Seria inimaginável conseguir os resultados que o Brasil conseguiu. Outra coisa que eu posso citar de bom, né? Hoje todos os atletas estão na Europa, é muito mais fácil, a maioria esmagadora dos atletas que são convocados para a seleção estão situados na Europa, estão vivendo na Europa, jogam em clubes europeus e é muito mais fácil reuni-los. Outra situação que é muito diferente, né? A situação de disputa de jogos internacionais, aquela situação que a gente fala que eu preciso evoluir, preciso melhorar, mas para isso eu preciso jogar com seleções tops do mundo. Isso hoje acontece de maneira bem mais tranquila, bem mais fácil. A gente, na minha época, para fazer um amistoso com uma seleção do primeiro escalão, você tinha que ser uma negociação longa, difícil e acontecia assim com raras oportunidades. Tivemos muito poucas oportunidades. Hoje não. Hoje os atletas saem, a questão de conseguir amistosos, jogos de alto nível é bem mais tranquila, bem mais fácil e eu acho que isso é importante para o desenvolvimento do atleta também. São algumas coisas que a gente compara que faz toda a diferença no resultado final, né? Eu tenho certeza que se nós tivéssemos hoje as mesmas ideias de treinamento, né, que nós temos hoje, tivéssemos lá no passado, nossa, a gente teria conseguido um desempenho bem melhor nas questões das cargas, nas questões de estímulos, né? Volume de treino, enfim, lá atrás a gente tinha muito volume de treino, a gente tinha sessões de treino de 3, 4 horas, uma sessão de treinamento, né? Eu lembro até que a gente ficou 2 vezes aí, a gente perdeu a condução porque o motorista tinha outro compromisso, a gente perdeu a condução de 2 treinos que a gente fez que excederam 3 horas e meia, e aí a gente teve que ir andando pro hotel. Mas são histórias, né? São histórias que a gente pode contar em outro momento, mas só para a gente entender que se a gente tivesse pensado melhor cargas de treinamento, a metodologia de trabalho, com certeza a gente teria também tido um resultado melhor. Então você vê, né? Você tem um pouco de dificuldade ali na questão de alojamento, alimentação, você tem dificuldade, não ter a condição ideal para fazer a prática esportiva. Às vezes isso, quando você soma tudo isso, não tem os amistosos, você não tem dificuldade de fazer amistosos. Quando você soma tudo isso no todo, com certeza interfere no resultado. Mas graças a Deus hoje tudo isso é passado, né? Foi o que a seleção de 91 passou, depois a minha geração de 93 passou, serviu para pavimentar o caminho para a geração atual aí tá conseguindo os resultados, conseguindo chegar em situações melhores, colocando o Brasil aí no cenário mundial, e que isso que é o mais importante, tá ok? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? As dificuldades do passado, hoje as coisas, apesar de ainda não serem as ideais, elas estão bem melhores e a gente espera que evolua cada vez mais para que a gente possa chegar nas primeiras posições aí do ranking mundial. Era isso, deixando um grande abraço para vocês, não esqueçam
de mandar sugestões, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de ativar o sininho, passar para os amigos, para a gente fazer aí um canal bem legal, tá ok? Um grande abraço, tchau, 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 boa noite.